Para a teoria da ação significativa, a ação não é. Ela tem uma pretensão. A ação pretende-se. Há uma diferença entre a ação ser e uma ação que pretende-se. Isto porque, na teoria da ação significativa, a ação compreende não o substrato, a concretude de um sentido, mas o sentido de uma concretude, o sentido de um substrato. Daí ela pretender-se. Na medida em que a ação pretende-se, ela é submetida a um diálogo de linguagem com a norma. E a norma traz pretensões. Se essas pretensões forem atendidas pelo sentido que se pretende daquele substrato, ela será considerada para fins significativos. Daí, a teoria da ação significativa trabalha com pretensões, com possibilidades interpretativas, que vão desde a pretensão de relevância, a pretensão de ilicitude, pretensão de culpabilidade e pretensão de punibilidade. Mas é importante frisar que a ação não é. Ela é tomada de um sentido, acobertada pelos significantes que a norma possui. Então ela vai ser acobertada de significantes e a partir daí expressar um significado. Essa postura da ação significativa vai demandar, dentro da linguagem, uma nova abordagem do delito, porque vai considerar, então, a ação não como um fenômeno ontológico, ou mesmo axiológico, imbuído de valor. Não. A ação é apenas um sentido que se extrai de algumas concretudes. Há um fato concreto e se tira desse fato concreto um sentido que se vai dar no diálogo com a norma. Um exemplo que o próprio professor Vives Anton fornece é o guarda do Palácio de Buckingham, na sua posição de sentinela, estático, que deve se dar ali um sentido de ação ou de omissão. O sentido que ele tem na sua atividade é o sentido da ação. Quando esse mesmo guarda permanece estático, olhando para o horizonte, no parque, mirando e observando calmamente alguém em perigo, o sentido agora é o sentido da omissão. Então não existe uma concretude, mas sim o sentido desta concretude para a teoria da ação significativa. Portanto, ela primeiro presume-se naquilo em que ela tem na extensão da pretensão da norma. E para ser mais exato, primeiro ela pretende-se. Ela tem uma pretensão no diálogo com a norma. Depois, assumida ou conferida essa pretensão, ela significa. Então, vai ser um sentido, significado agora importante para a norma. Isto demanda, em grande importância,
Na medida em que temos uma estrutura de direito penal que começa com a ação, e a ação vem sendo paulatinamente inserida dentro do Código, passando por etapas da tipicidade, da antijuridicidade e da culpabilidade. Esse tipo de análise compromete o estudo do direito em razão da alta importância que se dava à ação que, em linhas gerais, não é necessariamente o objeto do direito penal. O objeto do direito penal é a norma penal. Então, a teoria da ação significativa parte da norma penal. Então, o direito penal, ao se apegar à teoria da ação significativa, começa com a norma e suas pretensões no diálogo com uma concretude. O sentido que se tira dessa concretude, no confronto com as pretensões da norma, é que se constituirá no significado relevante para a tipificação e, em seguida, com a pretensão ou não de ilicitude. Ao final disso tudo, pode-se concluir que, para a teoria da ação significativa, o direito penal não é uma ciência, exatamente porque não aborda a ação, não estuda a ação. Enquanto ele se debruça na norma e seus significantes, o direito, e no caso em especial o direito penal, é uma técnica, mas, ainda que técnica, não abandona a metodologia científica.